Olá, extravagantes! Eu escolhi esse vídeo aqui para falar sobre a convocação do Neymar, porque eu acho que o caso do Neymar ele tem muito a ver com o processo de envelhecimento de atletas profissionais. E eu sinto que, utilizando o caso dele, eu posso falar um pouco sobre como esse processo se dá. Para quem não sabe, eu sou psicólogo clínico, atuo tem 4 anos. Assim, não tenho vasta experiência em atender atletas, mas pelo menos com base nos meus conhecimentos, eu sinto que eu posso dar uma pequena contribuição com relação a esse debate. Não é só uma forma de demonstrar meu conhecimento, mas até mesmo de alguma forma, poder produzir uma opinião diferenciada, mas com um toque de entretenimento. Então, assim, vocês vão ver algumas piadas, mas isso é mais para poder deixar o clima do vídeo mais gostoso, né? E eu acho até importante salientar que eu tenho um posicionamento pessoal de que eu não acho que ele deveria ir pra Copa, assim, principalmente por conta da questão física. Mas eu vou buscar não colocar minha antipatia pelo jogador Neymar em primeiro plano, para justamente poder discutir sobre essa questão do processo de envelhecimento do jogador e tudo mais. Enfim, estamos conversados, então vamos botar o vídeo para rolar. Afinal, o Ancelotti deveria ou não convocar o Neymar para a Copa do Mundo? Curioso, né? Desde que ele voltou para o futebol brasileiro, e mais ainda depois que eu percebi no discurso dele uns contornos de eu posso me aposentar logo ali, um aninho alguma coisa de Santos, uma última Copa e fim, eu assumi como compromisso pessoal assistir a todos os seus jogos, não foram tantos assim, é verdade, então me sinto bastante confortável para dizer o que eu penso sobre isso. Pelo potencial que ele tem para decidir qualquer jogo num dia iluminado, é claro que ele devia ir. Desde que o Neymar pisou num campo de futebol como jogador profissional, superam ele o Messi, o Cristiano Ronaldo e mais ninguém. Pelo menos pelo que fizeram até hoje, ninguém tira ele desse pódio. Bom, assim, há discussões com relação a isso, né? Assim, em termos de qualidade técnica, eu até genuinamente acho também que o Neymar tá abaixo desses dois. E realmente ali, enquanto o Neymar tava no auge físico dele, enquanto tava ali em Barcelona, eu acho isso. Mas após isso, nem tanto. Não dá pra dizer que ele teve um momento de ápice, só que eu não acho que ele foi tão longevo. Pelo menos comparativamente ao Messi e ao Cristiano, né? Que eles são aberrações. Deixar ainda mais turva uma percepção já ruim que a maioria das pessoas vem tendo sobre a seleção e até uma má vontade que tem com ele, talvez não. Pelo potencial que ele tem de fazer bem para o ambiente interno, deveria, porque apesar de todo o divisionismo que o Neymar parece causar das portas da seleção, das portas do clube dele para fora, eu ainda tô para ver alguém que conhece ele bem, que convive com ele de verdade e que diz que não gosta dele por qualquer que seja o motivo. O nível de obsessão por esse assunto é tão grande, é tão doentio, que já saiu até pesquisa Datafolha perguntando se ele devia ir para... Bom, o Neymar é essa figura aí. Ao mesmo tempo que ele é muito apreciado pelos jogadores, pelos fãs de futebol, e também gera muito divisionismo. Então, assim, de qualquer maneira, assim, o Neymar, ele domina a mídia futebolística, né, com relação a pautar assunto e tudo mais. E falando um pouco sobre essa questão que ele falou, né, do clima interno do time e tudo mais, pensando nesse aspecto, a convocação dele faz sentido, sabe? Assim, cobrimos a parte, a antipatia à parte, mas realmente ele é um cara muito querido pelo grupo ali da seleção. E assim, em diversas matérias de psicologia esportiva e um pouco eu tive contato de palestras de profissionais e afins, essa questão do esporte coletivo, de você ter um elenco unido, isso é um pilar. É só vocês pararem e pensar, por exemplo, que assim, você já tem diversos exemplos, por exemplo, de equipes que não tinha exatamente o elenco individualmente mais talentoso, mas compunham um coletivo melhor. Tanto que, por exemplo, né, alguns comentam que na Copa de 2002 a seleção brasileira ela não era a favorita, sabe? E ela capingou até chegar na Copa do Mundo. Assim, não teve uma campanha vistosa nas eliminatórias. Mas foi esse elenco que ganhou a Copa do Mundo. E assim, gente, no esporte coletivo, a sinergia entre os membros ainda faz mais diferença que o desempenho individual. Porque para e pensa, gente, são 22 jogadores em campo.
E assim, para um fazer muita diferença, ele ainda assim precisa dos outros 10 do time dele para poder dar apoio a esse desempenho fora da curva. Então, meio que para poder salientar que essa questão coletiva que ele põe ali faz sentido, assim, principalmente para manter o elenco unido. E ainda mais no esporte como o futebol, que se tem muitos holofotes. É muita pressão representar a seleção brasileira. Enfim, vamos continuar. Copa ou não. Mas e por bola jogada? E por influência real dentro de campo? Por capacidade real de fazer a diferença em algum ou em alguns momentos? Em primeiro lugar, muito além de olhar para gols, para assistências, para números em geral, que é o que ficou na moda de uns tempos para cá, como se fosse possível analisar jogo sem ver jogo, o que todo mundo tem que entender é que aquele Neymar de antes, aquele cara que todo mundo se acostumou a ver, ponta, leve, rápido, driblador, imparável, esse Neymar não existe mais. E não existe mais por uma questão de tempo, o tempo é cruel, passa para todo mundo, tem uma questão técnica também, o Neymar tem cometido alguns erros que antes ele não cometia, às vezes até o raciocínio dele já não parece ser mais tão rápido como foi. Aqui, por exemplo, ó, veio a toda velocidade, abriu-se um clarão para ele bater, mas ele preferiu um toquinho a mais que acabou complicando tudo. Mas na maioria dos casos, o raciocínio continua lá, ainda tá com ele. Quem não acompanha tanto é o corpo mesmo. Mesmo quando ele recebe e consegue ter uma certa explosão, sustentando ela por um tempo, pelo menos o suficiente para se livrar de um ou dois, mas na frente ele acaba perdendo para ele mesmo. Em muitos momentos, ele próprio sabe que não adianta insistir muito. Imagina o Neymar de uns 5 ou 6 anos atrás, se ele não ia dar um tapa mais esticado na frente, só parar lá dentro do gol, mas o Neymar de hoje sabe o que tá rolando, então nem tenta, prefere agasalhar a bola para mais perto dele mesmo e tentar partir para cima com ela mais colada no pé, mesmo que isso tire toda a vantagem territorial que segundos antes ele tinha. E assim, Bom, complementando o que ele falou, como eu falei anteriormente, assim, o jogador de futebol, o atleta, na medida que envelhece, ele já não consegue mais manter esse desempenho de alto nível, sei lá, que ele consegue anos atrás, porque tem aquela coisa, né? Tem, pelo menos falando de futebol, tem um período ali de formação, na base, que é de amadurecimento e refino técnico básico. E ali nos primeiros anos, o jogador ele vai pegando experiência, vai adquirindo mais conhecimento com relação ao próprio jogo, vai entendendo o que é representar um clube, uma seleção, o que é jogar em alto nível. E ali, né, vamos dizer assim, entre os 25 e os 30 anos ali, seria o ápice físico e técnico do jogador. Isso falando em média, tá? Tem sempre os caras fora da média, enfim, que às vezes se deslancha depois dos 30, enfim. Mas vamos falar aqui da média. E assim, e o Neymar, e foi como o Táticas de Futebol falou, pois ele já não tá mais no ápice físico e técnico, então ele já não consegue mais ser o Neymar que era antes. Assim, ele falou ali dos erros, do que ele faz, do que ele deixa de fazer. E eu acho isso muito importante, porque é um ponto que eu quero salientar aqui. Muitas das vezes, nesse processo de envelhecimento, o jogador acaba tendo dificuldade de mudar o estilo de jogo. E, assim, até mais pra frente, ele fala que o Neymar, ele tem feito essa mudança e tal. Aí eu já não concordo muito, porque, assim, o Neymar, eu acho que ele ainda, eu sinto que ele tá nesse processo de aceitação dele não ser mais o jogador que era antes, sabe? Eu acho que agora ele já tem uma melhorada nisso. Só que antes ele tinha muito essa questão de, pô, vou chegar no Brasil, vou andar com o pé nas costas. E não foi assim, né? Tanto que ano passado o Santos quase foi rebaixado. Então, assim, eu acho que tem muito essa questão do... Assim, ele tá nessa decadência física e ainda, com relação ao aspecto mental, eu sinto que ele tá nesse processo de transição, de buscar ser esse jogador que reconhece seus limites físicos. Eu acho que ele já de fato, busca desempenhar um papel de armador. Só que eu sinto que ele ainda força muito a parte física. Tanto que acho que passa um lance aí, né, do jogo do Vasco e tal. Por exemplo, ele não consegue mais superpujar um cara de alto nível físico, como, por exemplo, o lateral Paulo Henrique do Vasco. Assim, tecnicamente ele tem lá as deficiências dele, mas fisicamente ele é um monstro. Então, assim, ou seja, o Neymar já não consegue mais resolver sozinho. Mas a criatividade dele ainda continua sendo diferencial. Mas eu sinto que essa falta de adaptação é o que prejudica ele, né? O autor do vídeo, ele até fala mais pra frente ali que o Neymar, ele já tá se adaptando e tudo mais. Eu acho que ele fala que já tá adaptado e tudo mais, mas eu não concordo. Mas só pra salientar, eu gosto muito desse canal, tanto que eu escolhi esse vídeo, porque eu acho que ele é um profissional muito qualificado, ele faz ótimas análises, né? Eu conheci ele muito do FIFA, mas ele faz análise de futebol bem legal. Enfim, vamos continuar. sim, falando a real, seus piores momentos, aqueles em que ele faz a gente duvidar da sua verdadeira capacidade, tem sido quando ele segura demais a bola e tenta arrancar como brilhantemente conseguia fazer uns anos atrás. Com isso, o que fica para nós é uma impressão péssima de que o Neymar, entre aspas, acabou, de que o tempo dele passou.
Além do tempo, certamente também tem uma questão de ritmo de jogo, que isso não é surpresa para ninguém, ainda está longe do ideal. Esses aí são todos os jogos que o Santos disputou desde que o Neymar voltou, e esses são todos os que o Neymar conseguiu jogar. De novo, assim, falando da questão física, né? E como eu falei, tem toda essa parte mental que o Neymar ainda tá em transição e tudo mais. Só que, assim, esportes tradicionais, né? Tirando os esportes, né? Até os esportes, mas enfim, mas no caso dos esportes tradicionais, a questão física, ela é um fator que pesa. É porque no futebol, como ele é um esporte coletivo e tem uma dinâmica própria, então assim, às vezes mesmo o cara estando num físico decadente, mas às vezes a qualidade técnica faz diferença. Assim, uma coisa, por exemplo, você jogar numa liga que ela é um grau menor do que a elite do futebol, né? Porque o Brasil, apesar de ter uma liga bem competitiva, assim, é um nível abaixo das ligas europeias, né? E na Copa do Mundo vai estar os melhores jogadores do mundo, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, ou pelo menos, assim, as seleções que são ruins, elas vão jogar ali com garra, com energia, com imposição. Então, eu acho que nisso, eu sinto que um cara com um físico oscilante, vamos colocar assim, como o Neymar, que não é constante fisicamente, ele vai ter muita dificuldade. Pode ser que ele surpreenda, óbvio, justamente pela questão criativa, pelo recurso técnico dele e afim. Só que o problema é, essa questão física eu acho que vai pesar muito. Por uma questão milimétrica, passar só da metade é pouco. Voltou cheio de expectativa, então já começou numa sequência super intensa de jogos, teve uma primeira lesão muscular, voltou relativamente rápido dela, mas ao que pareceu ainda ser uma base física tão sólida. Então logo depois já voltou a sentir uma segunda lesão, quando voltou de novo, ainda longe da sua plenitude, mais uma vez sentiu um problema muscular mais sério, depois mesmo somando essas inseguranças musculares todas, um problema no joelho. Ele continuou jogando, porque o Santos estava... Eu até me esqueci, gente, mas vou até aumentar um pouco a velocidade do vídeo, porque como tem uns momentos que eu falo muito e depois deixo de falar, eu sei que pode ser uma experiência ruim, né? Ficar muito tempo eu calado, né? Enfim, vou aumentar um pouquinho a velocidade, espero que não se incomodem. Caso que cuida, podem deixar nos comentários. ameaçadíssimo de rebaixamento, passou pela cirurgia que precisava no final do ano e por isso perdeu todos os jogos iniciais de 2026 e desde então, embora nem pareça, né, vem passando por um momento um pouco mais estável no que diz respeito à sua frequência em campo, com controle de carga muito mais cuidadoso e tecnicamente vai tentando se aproximar do seu melhor. E bom, isso não vem de hoje. Desde que o Neymar desembarcou em Paris, ele nunca mais conseguiu superar muito a barreira dos 30 jogos numa temporada. Nos seus primeiros anos no Santos, a média é igual àquelas ali de cima no Barcelona, mesmo que nesses menos jogos do Paris Saint-Germain, qualitativamente, ele nunca tenha deixado a desejar. Nos meses anteriores à Copa de 2022, por exemplo, o Neymar estava voando. Mas não é só isso, não é só falta de ritmo. De todos os motivos, esse é um dos. Um outro e mais importante é que os jogadores mudam. O Cristiano Ronaldo era um ponta esquerda que conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi avançando em campo e virando um camisa 9. O Messi era um ponta direita que conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi recuando em campo e virando um meio armador. O mesmo acontece com praticamente todos os jogadores, com o Neymar não é diferente. Isso sinceramente não devia nos surpreender em nada. O que sim surpreende é que tem um pessoal que só tá se dando conta disso agora. E olha que o Neymar no mínimo desde 2017, 2018, quando tinha acabado de chegar no PSG, já começava a virar um camisa 10, muito mais um arco, não tanto uma flecha. Mas o que eu falei mais cedo sobre os jogadores eles irem mudando no decorrer da carreira. E de fato, o que ele falou é verdade, sim. O Neymar, de fato, tem assumido esse papel mais de armador, até por conta também das próprias lesões dele, que acho que ali, se não me engano, 2017, 2018, né, quando ele vai pro PSG, ele já tá começando a ter um decaimento físico, muito por conta das lesões. Eu até quero fazer um asterisco aqui, que eu acho muito importante, é que, apesar da questão do Neymar ser caicai e tudo mais, assim, ele de fato levou muita porrada, sabe? E muito por conta desse estilo de jogo dele, que é muito provocativo, sabe? Então, assim, acho que tem uma questão mesmo dos caras pegarem pisado com ele e tudo mais, e até a própria questão da lesão em parte ser consequência desse estilo dele, somado à própria fragilidade física dele. Por ele ser um cara magro, mas o fator extracampo, que eu acho que influenciou muito nessa queda mais estrondosa, fisicamente falando, né? Porque, por exemplo, se você pegar o Messi também é um cara franzino, mas se lesiona pouco. Mas, pelo menos, se você comparar a vida extracampo dos dois, o Messi parece ser um cara muito mais discreto e parece ser muito mais regrado. E o Neymar teve sempre esse fator muito dele querer aparecer, de querer ter uma vida de celebridade e afins, principalmente com relação a tomar bebida alcoólica. E, infelizmente, assim, esporte de alto rendimento, primeiro, não é saudável. Segundo, requer uma dedicação quase que total pro esporte. E terceiro, assim, qualquer tipo de descuido e tudo mais implica numa lesão. E essa queda de rendimento pode fazer com que a pessoa saia ali da elite, sabe? Então, ou seja, esporte de rendimento existe muito, muito mesmo no atleta. E não só destrói ele fisicamente, mas também cobra um preço mental muito caro,
sabe? Não é à toa que tem se falado mais sobre questão de saúde mental dentro do esporte, né? O próprio Richarlison falou na Copa de 2022 que depois da eliminação ele ficou depressivo. É só lembrar também do próprio Felipe Coutinho, que pediu rescisão do Vasco, do contrato do Vasco, porque ele não aguentou a pressão. E em diversos momentos foi falado dessa questão de saúde mental do Coutinho. Então, assim, né? O Coutinho, então, assim, eu acho muito importante citar o Coutinho, porque o Coutinho, dadas as devidas proporções e diferenças, né? Ele tem um estilo meio parecido com o do Neymar, né? De ter sido ponta, depois de ter virado um cara armador e tudo mais. E assim, e tu vê como que essa questão da fragilidade física afeta. E tu vê também como às vezes um corpo também é diferente do outro. O Coutinho também, ele tem uma vida mais reservada, regrada, mas, por exemplo, ele sofreu também fisicamente que nem o Neymar. E esse fator da personalidade, psicológico também faz muita diferença, porque, por exemplo, o Coutinho é um cara mais retraído e tudo mais. Então isso acaba implicando, por exemplo, dele ter um fator motivacional, acaba implicando dele ter uma menor resiliência, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o Neymar, até pela questão de personalidade, por ele querer aparecer e tudo mais, acho que tem um fator positivo no sentido dele buscar se desafiar. E aí, por exemplo, o Coutinho, que já é um cara mais distraído, ele acaba tendo uma tendência maior a não ter a mesma garra, sabe? Pra poder se provar, etc e tal. Não que ele não faça isso, tá? Porque se pegar reportagens e tudo mais, diversos momentos o próprio pessoal do Vasco e amigos próximos falam que ele é que ele é um cara muito dedicado ao Vasco. Mas só para comentar que esse fator da personalidade, né, das características e tudo mais, pode, de certa forma, ser um fator para o cara poder se superar, ou para o cara tentar se provar, ou para o cara ainda ter uma motivação ali de querer desempenhar o seu papel de desportista. Normal não perceber, e ninguém vê jogo do Campeonato Francês. E tá bom, vamos voltar para aquela que talvez tenha sido a sua última grande atuação pela seleção brasileira então, ainda antes daquela sua lesão mais grave que deixou ele de fora por praticamente 1 ano e meio. Você tá vendo alguma arrancada aqui? Algum drible incrível em alta velocidade, deixando 1, 2, 3 para trás? Se acontece, é dos outros, porque com ele é passe, é raciocínio rápido, é inteligência para encontrar espaços, receber a bola neles e como mais ninguém ia ser capaz, dar o melhor segmento possível para cada jogada. E nisso reside um dos seus grandes méritos nesse retorno ao Santos. Eu tinha falado dos deméritos, né, que basicamente é por ele não ser mais quem ele era. Se você olha pro Neymar e sente falta das suas arrancadas, lamento informar, mas o problema tá mais na sua visão, mais congelada de futebol, do que exatamente no desempenho dele. Mas é nessa transformação que ele também encontrou a sua nova melhor versão. O Neymar virou um maestro, o mesmo maestro que lá no seu comecinho de PSG ele estava esboçando que viria a ser. É uma referência técnica e criativa não só para ele, não para começar e terminar a jogada sozinho, mas sim começando e terminando ela com os outros, acionando os outros. Um cara que se apresenta, que carimba todas as bolas, que atrai a marcação de 1, de 2, de 3, que com isso deixa livre vários dos seus companheiros e que consegue encontrar passes que só estão ao alcance de mentes privilegiadas como é a dele. Quer ver? Assim, o que eu concordo é que, de fato, ele tá melhor do que ele tá nos outros anos. Mas ele não é mais aquele cara ali diante de 2022, enfim. Quer brincar um pouquinho? O Neymar tá com a bola aqui, é meio evidente que ele não vai conseguir sair driblando todo mundo aí pelo meio, certo? Já que o marcador do meio tá fechando a linha de passe pro cara ali mais avançado, você é da turma que ia pro passe mais seguro pra trás, ou você ia tentar um passe um pouquinho mais arriscado pra quem tá ali em cima? Bom, o cérebro do Neymar opera numa outra frequência. Claro, ninguém tá falando que é benéfico pra ele recuar sim, prender a bola sim, tomar pancada sim, até porque desse jeito, nem as faltas que ele sofre vão ajudar o seu time, não tem a área adversária, as proximidades dela protegendo ele, então quem tá do outro lado vai abater mesmo sem dó, mas embora os exageros nos recuos definitivamente tenham que parar, o caráter de maestro que o Neymar começou a ter é uma coisa muito boa, principalmente, como eu já disse, quando ele tá rabiscando no mínimo na intermediária de ataque, de preferência perto da área, por mais que essa seja uma região muito mais povoada, que é ali onde ele vai fazer a diferença. E assim, né, esse caráter de maestro que ele falou, eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu particularmente acho muito interessante terem jogadores desse perfil. E infelizmente, né, acho que até por conta das mudanças do futebol, eu noto que a gente não tem mais tido tanto desses jogadores. Nossa, eu acho que eles fazem uma falta danada, sabe? Por isso que eu falei muito do Coutinho, porque eu acho que ele e o Neymar têm um perfil nesse sentido, de ambos serem esses jogadores criativos. E infelizmente, eu acho que a questão do Neymar ele ter sido convocado pensando nesse perfil, né, de ser um cara criativo, etc e tal, eu acho que ele diz muito mais das nossas deficiências de formação de jogador do que do Neymar. Assim, gente, pra ser bem honesto, cara. Se tivesse um cara, sei lá, tivesse 60% de criatividade que o Neymar tem, ele teria sido convocado no lugar do Neymar, pela própria questão física. Enfim, vamos continuar. De verdade, com o drible mais curto, com a multiplicação de marcadores perto dele, facilitando a vida dos outros, com as bolas enfiadas em que ele tá cada vez melhor, mesmo que de vez em quando até os jogadores do próprio Santos estejam lá pra atrapalhar. Aliás, isso é uma questão também, né? Não vamos fingir que não. Eu lembro claramente da sensação que eu tive quando eu vi isso aqui ao vivo, o Neymar no círculo central, num tiro de meta a favor do Santos, ele sente que o time tá nervoso pra sair jogando, então resolve recuar até lá pra ajudar, do tipo, calma, tá tudo bem, agora eu tô aqui, vamos sair jogando junto. Aí ele dá um passe pro zagueiro e olha o que o cidadão faz. E depois ainda não entende porque ultimamente ele tá tão... Inclusive, isso que o Táticas de Futebol fala, também aconteceu com o Vasco, principalmente com o Diniz. Apesar que agora eu só não me recordo se era uma instrução tática do Diniz ou se o Coutinho ele fazia isso de forma proativa, de voltar
lá atrás para iniciar a jogada. Mas eu lembro que isso rolava muito, principalmente em jogos truncados. E justamente esse papel de organizador de jogo faz com que ele retorne e tudo mais. E aí, de novo, que é onde o físico pesa. Que é assim, que ele não vai poder fazer esse papel de retornar no início. Óbvio que, tipo assim, que a seleção brasileira, querendo ou não, pô, o nível é muito maior do que os caras do Santos, ou que os caras do Vasco, no caso do Coutinho. Só que eu ainda assim sinto que eu acho que o cara não ter essa proeminência física, eu acho que pode fazer falta no momento decisivo. Sem paciência, né? Acho que até o Buda ia xingar depois disso. E vai além. Não é só que o time do Santos atrapalha. Passa, meu filho, passa que eu quero tocar pra você lá na frente, não aí onde você tá agora. E que, enfim, cercado por outros jogadores de maior nível, obviamente ele ia ter muito mais companhia da sua velocidade de raciocínio. Taticamente, esse Neymar muito menos driblador e muito mais armador também tem tudo pra ser útil pro time do Ancelotti. E ó, perceba, eu não tô falando que o Neymar poderia ser a maior estrela da constelação que vai pra Copa. Eu não tô falando pra ele ir, que vai ser uma inspiração pros seus companheiros. Não tô falando nem do seu patamar inalcançável de ídolo pras crianças que vão estar em casa assistindo. Embora muita gente tenha esses argumentos, e ok, eu acho todos eles válidos, mas eu tô falando que ele pode ser útil mesmo. Muito mais do que um luxo, esse Neymar mais experiente e menos fantasia. Nossa, inclusive, o motivo de eu ter escolhido esse vídeo para reagir e fazer uma análise e falar sobre essa questão, né, do envelhecimento do jogador e tudo mais, é justamente porque ele dá argumentos concretos, sabe? Não fica nessa coisa mítica, idealista e tudo mais, sabe? Pelo menos não em conduções mais longas, tende a ser necessário. Um tempo atrás, ainda no comecinho da era Ancelotti, eu já tinha até explicado detalhe por detalhe o que ele ia ter que fazer para extrair o máximo dos seus jogadores, que aliás é inclusive a especialidade dele. Usei os conceitos de time imbatível para isso, se você ainda não sabe o que é, tem link aí embaixo na descrição e no comentário fixado. É só clicar para você já começar a entender. E esse Brasil imbatível, o melhor Brasil possível com jogadores que essa geração nos dá, era isso aqui. Com certeza, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Se o Neymar tivesse voando, ele junto com os três, é aquela estrutura básica de 4-2 mais atrás, com dois volantes que deu uma boa sustentação para tudo funcionar. Se o Neymar não tivesse em condições, ou o trio e mais um camisa 9, mesmo que seja um camisa 9 meio 10, como é o caso, por exemplo, do Matheus Cunha, ou o trio sendo os caras mais ofensivos de um 4-3-3, com um novo parceiro no meio campo para Bruno Guimarães e Casemiro, e aí ficava nisso. Jogo mais complicado, um trio de meio campo para dar mais segurança, jogo menos complicado, um quarto elemento tão ofensivo quanto os nossos melhores jogadores, para deixar o time como um todo ainda mais perigoso. E aí, também várias adaptações no comportamento das outras peças, com o Bruno muito mais contido ao lado do Casemiro, em casos assim, e às vezes com mudanças até nas peças mesmo, como um zagueiro em alguma das laterais, talvez dois zagueiros nas duas laterais, às vezes nenhum, sempre vai depender dos seus jogadores do seu adversário da vez e do que cada jogo tá pedindo. Se você não viu ainda, depois desse vídeo aqui, corre lá para assistir aquele outro, que tem um monte de detalhezinho que vale a pena você entender. Mas como a gente já sabe, a realidade da nossa geração, do cenário macro que a gente tem na hora de pensar num ciclo inteiro de Copa do Mundo, não é exatamente a realidade concreta da seleção brasileira para essa de 2026. O Rodrigo se lesionou gravemente e não tem nenhuma chance de estar lá, por mais que adorem dizer que nos falta talento, essa geração é tão boa que meio que tudo bem, que é só o Rafinha partir de uma posição mais central, e aí se abre espaço pro Estevão na ponta direita, Estevão que sempre correspondeu quando entrou, praticamente. E ainda teve a infelicidade do Estevão se lesionar. Inclusive ele fez esse vídeo, acho que foi antes da lesão do Estevão. Então por isso que ele tá falando do Estevão. Assim, foi uma baixa seríssima. E acabou que o Estevão chorou pro Ryan sorrir. Que eu concordo muito com a tese, que o Ryan foi convocado por causa do Estevão. Por causa da lesão do Estevão. Não sentiu a camisa da seleção, então é óbvio que isso faz ele furar a fila. Provavelmente ele ia ser titular mesmo se o Rodrigo tivesse à disposição, não sei se com os quatro juntos ou se com algum deles perdendo espaço, mas agora nem ele é certeza de que vai poder ir. Dizem que é mais provável até que não consiga. E aí não adianta ficar colocando outro e outro e outro, por mais que o Luiz Henrique seja excelente, por mais que o Endrick seja decisivo, por mais que o Martinelli tenha o seu valor, por mais que sei lá quem encha a gente de esperança, eles são todos ótimas opções porque eles são opções. Porque tem caras com mais estofo como titular, e aí quando olhamos pros reservas, a gente vê um monte de moleque com potencial que pode desatar os nós que o jogo tá apresentando. Conforme eles vão entrando no time inicial, esse time inicial vai se enfraquecendo, e se não isso, no mínimo, as opções de banco vão rareando. A ponto até, de um ponto de vista de tática padrão, aquela que vai ser usada com mais frequência, de começar a ficar mais interessante o 4-3-3, que até pouco tempo atrás era só uma boa variação, com 4-2-4 sendo a mais frequente. Com tantas ausências, a ordem preferencial dessas táticas se inverte. E tem outra coisa, não tem o Rodrigo, né? Então pode até ser que acabe existindo espaço para esses todos aí que sobraram, são os mais bem ranqueados do ataque no momento. Vamos ver se o Ancelotti vai dar um jeito de levar todo mundo. Ou se pelo menos um vai ter que acabar ficando de fora. Há quem diga que deveria ter espaço também pro Pedro como 9, talvez seja o 9 mais 9 que a gente tem, como recentemente foi convocado e tem jogado bem. O Ryan, que inclusive também sabe ser 9, não pode ser desconsiderado ali na ponta de... Inclusive, né, acabou que o Ryan foi convocado. Nossa, assim, eu particularmente como vascaíno, né, fiquei muito feliz. Mas eu acho que também teve muito mérito. Porque, assim, o cara tá voando, fez algo histórico, né, pro Bournemouth. Até no próprio Vasco, assim, pô... Assim, o Vasco não se recuperou da saída do Ryan. E acho que, na minha opinião, inclusive, a saída do Ryan pesou muito justamente pra queda do Diniz, pra queda de rendimento do time, sabe? Acho que de todas as pessoas ali que saíram, Verratti, Coutinho e Ryan, acho que a saída do Ryan foi a que mais pesou. Assim, pra ser bem honesto. E assim, né, o Vasco acabou se ferrando nessa, mas... Enfim, eu acho que assim, o Ryan fez a escolha certa pra carreira dele e tudo mais. Enfim, a questão é, o futebol é o que é hoje, né? E foi o que eu falei, eu fico muito feliz de ver que o cara tá na Copa. O próprio Endrick também, pô, assim, ele tem muita personalidade, eu gosto muito deles, assim, que eles têm uma mentalidade vencedora. Assim, o Estevão também que saiu, né? Tipo, eu sinto que eles não são deslumbrados
que é essa questão de, né, com todo o glamour que envolve ser jogador de futebol, sabe? Dá pra ver que eles têm garra, eles têm sede, eles querem construir uma carreira histórica, sabe? E acho que é muito importante ter gente com esse perfil na seleção, justamente pro futuro. Assim, óbvio que tem gente que pensa sério na seleção e tudo mais, mas enfim, eu tô falando especificamente deles porque isso é uma coisa que me encanta neles. E lembrar também que ambos foram companheiros de base, né, de seleção de base. O Endrick, ele era tido como o craque da geração e o Ryan logo atrás. E é engraçado que ver a convocação deles dois, meio que, vamos dizer, se confirma isso, né, vamos falar assim. Mas principalmente se também for cortado o Estevão, se a projeção mais otimista da sua recuperação acabar não se concretizando, você consegue perceber o que rola de coincidência entre todo mundo que sobrou? Vini Júnior, um craque, que ultimamente tem conseguido até encontrar umas bolas enfiadas bem boas a partir ali da ponta esquerda, mas que é muito mais de receber no pé e partir pra cima, ele é um cara de jogadas individuais. O Rafinha sempre jogou na direita, como no Barcelona tem o Yamal, tá jogando a tempos na esquerda, em muitos momentos é até um cara mais centralizado, mas em todos os casos, ele leva perigo com a sua velocidade, com a sua projeção pro ataque, e não sendo um armador. Longe disso. O Matheus Cunha é ocasionalmente um 10, mas é um 10 de força, de arranque. O Martinelli é um ponta de drible e velocidade. Luiz Henrique também é um ponta assim, potencializado ainda mais pela sua enorme explosão. No caso do Endrick, explosão é praticamente o seu sobrenome. O Igor Thiago também tem essa força, embora também tenha uma boa mobilidade, não é só um pivô paradão, até pela sua altura. Ele vai ter uma tendência muito maior de ser uma presença mais constante na área. O João Pedro, sim, teria uma capacidade de armação um pouco maior. Acho ele razoavelmente parecido com o Matheus Cunha, mas eu diria que eles são parecidos com sinais invertidos. O Cunha é um meio atacante que podia ser 9, o João um 9 que podia ser meio atacante. Tem essa questão, né, do João Pedro ter tido a lesão e tudo mais, mas eu sinto que realmente, sei lá, o João Pedro realmente, ele não tinha tanto diferencial, né, pela questão do Cunha e afins. É foda falar, não vou negar, vou falar até a contragosto, mas eu sinto que realmente, pensando em característica, tá, gente, por favor, em versatilidade e tudo mais, de fato, eu acho que o Neymar consegue oferecer mais pra seleção que o João Pedro. Eu realmente sei isso. E com essa explosão toda, com essa força física toda, com toda essa velocidade, com toda essa verticalidade, não é muito difícil de imaginar, né, que vai faltar pro Brasil no Mundial. Mesmo que o time jogue bem, chegue longe e faça um bom papel. Cérebro, ou melhor, cérebro todo mundo tem, são todos muito inteligentes também, mas vai faltar pausa, vai faltar calma, vai faltar articulação. Uma coisa que, pasme, embora também sejam muito rápidos, também sejam muito habilidosos, embora também possam ser confundidos como jogadores iguais aos outros, principalmente para quem tem um olhar um pouco menos atento, um pouco menos apurado, o Rodrigo e o Estevão são os únicos que, em situações de maior necessidade, iam ter essa veia armadora mais aguçada para botar o pé em cima da bola, calma, vamos desacelerar um pouco e aí começar a construir com um jogo mais curto. E o seu Carlo Ancelotti tá certinho quando dá a entender que essa seleção só vai alcançar o seu melhor se tiver espaço para correr. Já vi ele falando coisas nessa linha muitas vezes, embora não de um jeito tão escancarado, porque realmente a característica dos nossos jogadores é essa. Não dá para ficar inventando muito. Mas você realmente acha que a gente vai ter esse espaço todo na maioria dos jogos? Você acha que Haiti e Escócia, pra gente ficar só nos exemplos da fase de grupos, vão deixar a gente ficar contra-atacando umas 30 vezes? Mas nem se a gente sair na frente com um minuto, eles vão dar espaço. Cara, e é isso que eu acho uma pica, assim, pra quem é treinador de futebol. Porque, sei lá, pra gente que é torcedor, me incluo nisso, né? Essa questão, assim, de, você tem que escolher os melhores caras e tudo mais, de fato, acaba sendo muito algo que é importante, né? Só que é foda quando você tem esse olhar mais teórico, tu percebe, pô, você precisa não só ter caras de alto nível, mas caras que se encaixem no estilo de jogo, dentro da filosofia de jogo ali proposta pelo técnico. E nem que sempre, às vezes, o cara que, vamos dizer, é melhor, ele consegue se adaptar ao jogo. Às vezes um cara que talvez não tenha o mesmo nível técnico, etc e tal, acaba sendo mais adaptado ao estilo de jogo. Tanto que às vezes tem essas polêmicas, né? Pô, deixou fulano de fora pra convocar ciclano. Que nem rolou com a Inglaterra, por exemplo, né? Com que o Phil Foden ficou de fora e tudo mais. Eu até tinha achado estranho, mas quando eu vi a convocação, eu até pensei, pô, faz sentido, né? Porque o Eze e o Olise foram convocados. Eu pensei, pô, assim, ele saiu, mas saiu pra uns caras também que estão despontando. E eu acho que isso diz muito mais do quanto que a Inglaterra tá forte. Enfim, e aí, né, eu acho que a própria convocação do Neymar também teve com essas lesões. Pode levar isso à 10ª potência num eventual mata-mata contra seleções que, em sua maioria, também vão ver o Brasil como uma montanha impossível de ser escalada, então deixa eu fechar a casinha aqui para não passar vergonha. E se eles marcarem bem, possivelmente não vão passar vergonha mesmo. Para quem tem alguma dúvida, é só lembrar de como foi empolgante, só que não, aquele Brasil e Costa Rica da última Copa América. Nesse cenário, fica um pouco mais fácil de entender que pelo menos uma dessas pecinhas aqui, além de muito talento, além de habilidade para ganhar no drible, na velocidade, enfim, tem que ter também uma lucidez um pouco maior para resolver jogos que se complicam pela falta de espaços. Repetindo o que eu já tinha falado naquele vídeo de quase um ano atrás, do Brasil Imbatível, que eu reforço o convite para você assistir, não é para todo mundo tentar potencializar o Neymar, é para que ele, Neymar, potencialize todos os outros. Se ele continuar do jeito que tá, não tão mal, mas também não tão bem, uma opção no banco que seja, deixando começar quem tá melhor fisicamente. Se ele melhorar, talvez até como titular mesmo, pelo menos nos jogos contra as não potências. Mas qualquer que seja o seu papel, não por generosidade, não só por um motivo mais lúdico, não é porque é legal a Argentina ter o Messi, Portugal ter Cristiano Ronaldo e o Brasil ter o Neymar, é porque ele vai ser útil. Além de também valer a aposta num gênio, de ter a esperança de que ele
faça uma jogadinha como aquela que ele fez na prorrogação nas quartas de finais de 2022, tem também, concretamente, uma razão muito forte para que ele esteja lá, principalmente depois da lesão do Rodrigo, e mais ainda se confirmar do Estevão. Mesmo que ele já não seja mais o mesmo, mesmo que as chances de frustração também existam, e mesmo que eu não acho que esteja completamente errado quem acha que, melhor não, deixa isso pra lá. De resto, o chorume a gente já sabe, né? Na cabeça de muita gente, o motivo pelo qual o Brasil vai ganhar ou o motivo pelo qual o Brasil vai perder essa Copa já tá definido. Se levou ele é porque levou, se não levou é porque não levou. Tá todo mundo assim ultimamente, tamo tudo louco, adorando gritar, odiando pensar. E que bom que você chegou até aqui. E assim, cara, obviamente, né, a galera, eu falei, né, o Neymar, ele é essa figura que faz com que as pessoas voltem a atenção pra seleção. Mesmo, vamos dizer, de fato ele tem um papel de coadjuvante, ele não é protagonista. Mas ele acaba sendo essa figura que faz com que as pessoas tenham a atenção. Então, assim, acaba tendo muita opinião plausível quanto opinião merda, né? E eu acho que, pelo menos no caso do Táticas de Futebol, assim, ele tá defendendo a convocação do Neymar e tal, mas ele tá dando bons argumentos. Assim, dá pra ver que ele realmente gosta do cara, mas ele não fica só nessa romantização, idealização, apelo emocional. Ele dá argumentos. E aí, por isso que eu quis trazer, porque como eu falei, né, eu não sou um cara que queria que o Neymar fosse pra Copa, sabe? Enfim, eu não acho que ele tá no nível de seleção. Mas eu concordo com o que ele falou ali com relação a diversos aspectos, principalmente em relação à criatividade, potencialização de jogo, e até mesmo alguns fatores, como o pessoal falou, de, pode ser um cara bom pro elenco e tal. E acho que, de fato, em termos de gestão de pessoas, faz sentido. E aí, só pra poder amarrar, né, por que eu quis falar sobre essa questão, tipo, pegar o Neymar pra falar sobre envelhecimento? Porque é meio que isso, gente. Assim, ser jogador de futebol é uma coisa que demanda muita dedicação física, mental, material, sabe? Mas, assim, é um mercado muito lucrativo. Então, assim, todos os olhos se voltam para jogador de futebol. Vamos dizer assim, sabe? Bem ou mal, né? Porque, enfim, os caras recebem muito dinheiro. Mas receber muito dinheiro acaba também tendo esse fator, assim, de pressão extrema. E, assim, uma coisa que eu fico muito feliz hoje em dia é de certa forma, está tendo mais oportunidades, ainda que poucas, para profissionais da psicologia do esporte, que eu acho que cada vez mais vai ser fundamental. Porque, lembrando assim que essa dinâmica de rede social e tudo mais, então assim, você tem acesso a muito mais informação. E isso afeta muito a forma como os jogadores lidam com a experiência. Então assim, não tem mais aquela coisa de, desligar a TV, acabou. Sabe? O virtual, ele, mais que nunca, ele tem impacto ali no que acontece na vida do cara e tal. Não tem como a gente se desligar completamente do virtual. E assim, cara, eu acho que o que acontece com o Neymar e tudo mais, acho que diz muito sobre o processo de envelhecimento de um jogador de futebol de alto nível. Sabe? Do cara não ser mais o que era antes, de tentar se adaptar. E às vezes da pessoa ter a própria frustração. Sabe? Eu acho que ele e o Coutinho passaram por processos parecidos, só que de forma diferente, porque eles são pessoas diferentes. E acho que, tipo assim, o que aconteceu com o Coutinho, por exemplo, dele ter pedido rescisão de contrato e tal, diz muito sobre a pressão que é ser jogador. E acho que, assim, eu tô curioso pra ver como o Neymar vai se portar nessa Copa. Enfim, como eu dei minha opinião, eu acho que vai ser um fiasco, mas pode ser que ele cale minha boca. E tomara que cale minha boca, porque, cara, uma das coisas que eu mais amo é a Copa do Mundo. Sabe? É uma coisa que eu tenho, assim, desde a infância. Sabe? Tanto que uma das lembranças mais antigas que eu tenho da infância é da Copa de 2006. Assim, da derrota do Brasil pra França, naquele jogo que foi, meu Deus do céu, horroroso. A França dominou o jogo. Até a final da Copa do Mundo, que o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi. E eu quis fazer esse primeiro react sobre o Neymar, sobre a Copa do Mundo, meio que pra tentar dar um pontapé inicial com algo que eu gosto muito, que é a Copa do Mundo. Então, assim, se quiserem me dar sugestão de conteúdo, pode deixar no comentário, ou pode mandar DM lá no Instagram. Me sigam no Instagram, nas minhas outras redes. Então, assim, meus caros, espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até uma próxima.